Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, meus distintos alunos e alunas, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos o privilégio de estar fazendo o comentário da lição de número 11 do ano aí de 2024, 15 de setembro de 2024. A lição de hoje nos traz como título a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nós temos trabalhado aqui lições importantes e na semana passada nós tivemos o privilégio de falar um pouco sobre o plano de livramento e o papel de Esther nesse plano de livramento. E aí nós interrompemos a história aí no ar, falando do convite da rainha Esther ao rei Assuero e a Amã, e naquele banquete ao qual eles foram convidados, a rainha ela não faz o seu pedido ao rei, mas o convida para um próximo banquete, para que o rei viesse ao próximo banquete, e nesse banquete, segundo banquete, ela então faria o seu pedido ao rei Assuero. E a lição de hoje vai exatamente falar sobre esse episódio desse segundo banquete e o que aconteceu antes, os dias em que sucedia a esse banquete, quando de fato Amã já estava planejando a extinção não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu, e ele prepara o seu plano de morte, e ele aumenta o seu ódio para Mardoqueu, e ele é aconselhado a fazer uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado nessa forca. E aí vai entrar o contexto da lição aqui que nós iremos estudar, quando Mardoqueu ele estava ali à beira da morte, quando Amã pensava que ele vingaria uma vez por tudo de Mardoqueu, a situação muda completamente, porque Deus, ele é o Deus que ele reverte as situações e ele pode fazer o que aos olhos humanos é impossível. E foi exatamente o que aconteceu. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Mardoqueu, que há um tempo atrás havia livrado o rei da morte, numa conspiração dos seus soldados, ele aparentemente havia sido esquecido pelo rei. Porém, no tempo certo, no momento oportuno, quando não só ele, como todo o povo judeu estava para perder a sua vida, então Deus faz com que Mardoqueu seja lembrado no tempo certo e venha um livramento da parte de Deus. O texto áureo da nossa lição está aí em Esther capítulo 6, verso número 11. Esse verso vai reaparecer aí dentro da leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo sem comentá-lo no momento. O texto áureo diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática, ela nos apresenta o seguinte: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma verdade que devemos colocar sempre em prática. A primeira parte dessa verdade nos apresenta que Deus ele abate e ele exalta a quem quer. Deus ele é soberano e ele faz aquilo que lhe apraz. Portanto, o abater ou elevar está nas mãos de Deus. Existem pessoas que por um tempo elas são elevadas, elas desfrutam de um relativo poder, de uma relativa posição, e muitas dessas pessoas elas não sabem conviver com o poder e elas acham que são exaltadas pelos seus próprios méritos. Muitas das vezes Deus as exalta ou permite que elas sejam exaltadas. Porém, o mesmo Deus que exalta, o que permite o homem ser exaltado,
é o mesmo Deus que humilha. Daí a segunda parte desse texto diz que se exaltado ou se humilhado, devemos glorificar a Deus. Então, quer sejam humilhados, devemos glorificá-lo, quer seja exaltados, Deus deve continuar sendo glorificado. Eu acho importante o homem saber se comportar dessa maneira, porque quando ele está passando por um momento de humilhação, glorifique a Deus, dependa de Deus, porque Deus, Ele é o teu auxílio. Deus é aquele que vê todas as coisas e Ele não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Portanto, se você está hoje numa posição exaltada, glorifique a Deus por você estar neste lugar e honre a Deus na posição que você está. Mas quem sabe você também está numa posição de humildade ou sendo humilhado, glorifique a Deus também, porque Deus no tempo certo Ele há de te exaltar. Portanto, seja na bonança, seja na dificuldade, seja estando exaltado ou humilhados, devemos dar glória a Deus por tudo e entregar a nossa vida, o nosso futuro, o nosso presente aos cuidados do Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre. A leitura de hoje está no livro de Esther, capítulo de número 6, o verso 1 até o verso de número 14. Esse texto vai nos mostrar exatamente como Deus ele começa a mudar a sorte de Mardoqueu e a sorte do povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou adiantar nada, porque a lição ela vai dar continuidade aí na lição 12, a história, então vou me deter especificamente nos versos que a lição aqui ela nos apresenta. Então, Esther, capítulo de número 6, verso 1 ao 14, serão os textos que nós estaremos meditando neste momento. Verso de número 1 do capítulo 6 de Esther. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Aqui é interessante porque aqui a lição ela nos traz a memória, algo muito interessante dentro de um contexto que nós já lemos na lição passada, após o primeiro banquete do rei, e quando acontece aquele banquete que a rainha Esther deixa em suspenso qual seria seu pedido, nos entra agora o texto bíblico nos comentando que naquela mesma noite o rei Assuero, quando ele foi dormir, o seu sono foi embora. E a ideia aqui de perder o sono era exatamente uma providência divina, porque enquanto o rei ele perdia o sono, Amã, o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Mardoqueu, já estava elaborando um plano maligno para poder tirar a vida de Mardoqueu, tendo feito então uma forca. E aqui a Bíblia deixa bem clara que naquela noite fugiu do rei o sono, e então, como uma forma dele passar aquela noite, uma vez que a insônia o abateu, uma vez que ele não conseguia dormir, ele mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e que se lesse naquele livro diante do rei. Imagine que esse livro das crônicas do rei não era só do rei, era tudo aquilo que havia acontecido naquele império, naquele reinado. Imagino que tivesse ali vários relatos a serem lidos, mas por uma providência divina, nós vamos ver aqui dentro do contexto, que exatamente naquela noite o rei perde o sono, e ao ser trazido aquele livro das crônicas, das memórias do reino, é lido exatamente o fato que envolvia a pessoa de Mardoqueu. O livramento que o rei tinha tido através de uma atitude de Mardoqueu, e aí todo o cenário então começa a mudar a partir desse momento de insônia e a partir da leitura dessas crônicas e providencialmente a leitura do episódio envolvendo Mardoqueu. Louvado seja
o nome do Senhor. Então trouxeram o livro da memória para que fosse lido perante o rei. E aí o verso 2 do texto diz o seguinte: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, o Teres, aquele que nós já tratamos em outra lição, os traidores do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, ao ler ali nas crônicas, foram lidas as palavras que faziam menção a esse episódio envolvendo Mardoqueu, que havia contado para o rei sobre um plano que envolvia o assassinato, a tentativa de assassinar o rei. Então é lido exatamente esse episódio na presença do rei, e naquele momento o rei ele indaga sobre o que aconteceu, o que foi feito do herói de Mardoqueu diante de tamanho serviço que ele tinha prestado para o rei. Aí o verso de número 3 diz o seguinte: então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. O que foi feito a Mardoqueu diante dessa atitude? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Nada, absolutamente nada, havia sido feito em relação a Mardoqueu. E nós vimos aqui que já tinha passado alguns anos, já tinha passado um bom tempo, porém Deus não permitiu que nada fosse feito a Mardoqueu para que no tempo certo ele fosse exaltado. E é importante, tomando por base aquilo que a verdade prática ela nos apresentou, é que Mardoqueu, mesmo não tendo sido exaltado pelo rei, ele continuou temente a Deus, continuou à porta do rei, continuou na mesma posição, confiando no Deus ao qual ele servia. E mesmo depois desse episódio, quando Mardoqueu ele é exaltado, a Bíblia diz que Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ele soube conviver no momento de glória, soube conviver no momento de escassez, e nada disso subiu para a cabeça de Mardoqueu. Ele continuou na dependência de Deus, sendo humilhado ou exaltado, ele permaneceu glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então o servo do rei diz: olha, nada foi feito a Mardoqueu. Verso 4, então disse o rei: quem está no pátio? Aqui a história fica bastante interessante. Naquele momento o rei escuta que alguém estava chegando, estava no pátio, e o rei então pergunta: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. É interessante que quando o rei ele obtém a informação do ato de Mardoqueu e que nada havia feito por ele, nesse momento Amã chega ao pátio e o rei pergunta quem estava ao pátio, e é exatamente nesse momento em que Amã ele está chegando para pedir ao rei que Mardoqueu fosse enforcado numa forca que ele havia preparado. Ele tinha ido lá exatamente para isso. E nesse momento então, Amã, sem saber que a sua glória, a sua posição mudaria de uma noite para outra, tudo mudaria na sua vida. Amã então ele entra diante da presença do rei. E aí o verso 5 diz então: e os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Verso de número 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Aí Amã não sabia o que estava acontecendo. O rei queria honrar a Mardoqueu. Amã entra ali diante da presença do rei, preparado para poder pedir que Mardoqueu fosse enforcado,
Porém, agora ele depara com a pergunta do rei: o que se deve fazer ao homem ao qual o rei deseja honrar? Por um breve momento, Amã esquece todo a sua ira, o plano, ou o seu pedido que ele tinha a fazer ao rei, e ele pensa consigo mesmo: olha, essa pessoa a ser honrada só pode ser eu. Qual outro homem mais próximo do rei, que há pouco tempo foi honrado, que participou de um banquete, tendo como convidado apenas o rei, e no caso a mim mesmo, quem seria essa pessoa que o rei gostaria de honrar que não seja eu? Ele pensou dessa forma, achando que ele mesmo seria essa pessoa honrada. Então ele vai e aconselha ao rei o que deveria ser feito para essa pessoa que o rei desejava honrar. Verso número 7. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O conselho que Amã dá ao rei mostra exatamente essa síndrome de grandeza, de querer governar, de império, essa síndrome de imperador, que o próprio Amã ele conservava no seu coração. E ele vai exatamente aconselhar o rei Assuero que a esse homem a quem o rei gostaria de honrar, de destacar a sua honra, da qual o rei se agradava, ele deveria ser tratado como um rei. É exatamente esse o conselho que ele dá. Ele diz o quê? Traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Traga as vestes do rei e coloca nesse homem, ele pensando que seria ele. Traga a veste real, coloca nesse homem, pegue o cavalo no qual o rei costuma montar e coloca esse homem montado nesse cavalo, traga tudo isso para esse homem, ponha a coroa do rei na sua cabeça. Esse homem, ele deve colocar a coroa do rei na cabeça desse homem. Só faltou pedir o trono do rei. E entrega-se essas vestes, o cavalo, à mão de um dos maiores príncipes do reinado, para que ele faça tudo isso, para que ele vista essa veste nesse homem a quem o rei quer honrar, ele coloque a coroa, coloque essa pessoa no cavalo, e ainda mais, e saia pelas ruas da cidade, puxando esse cavalo, e dizendo que assim deve ser feito ao homem a quem o rei se agrada. Tudo isso ele falava pensando o que seria feito em relação a ele, que ele vestiria as vestes do rei, andaria no cavalo que o rei montava, usaria a coroa do rei, um dos príncipes mais nobres no reinado, depois dele, é claro, sairia com ele puxando o cavalo e dizendo que esse era o homem honrado do qual o rei se agradava. Esse foi exatamente o conselho que Amã deu ao rei Assuero. Aí o verso 10 é demais. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma deixes cair por terra de tudo quanto disseste. Olha, você vai, Amã, pegue as vestes, o cavalo, a coroa, tudo que você falou, palavra alguma deixe cair por terra, e faça isso com Mardoqueu, que está lá sentado à porta do rei. Esse é o homem que o rei, de cuja honra o rei se agrada, e a esse homem é que você
e o príncipe escolhido para honrar esse homem diante de todo o povo, para fazer todos esses preparativos e sair puxando o cavalo e proclamando em todo o rei que esse é o homem o qual o rei se agrada. Esse homem é exatamente Mardoqueu, e você vai e faça tudo o que você aconselhou que fizesse a esse homem. Imagine o espírito de Amã. Imagine a situação em que o orgulhoso Amã, aquele que se achava superior, que achava que era digno de vestir as roupas reais, a coroa do rei, andar sobre o cavalo que o rei andava e ser proclamado nas ruas da cidade. Agora ele tinha que fazer isso contra o seu inimigo número 1, o qual ele havia se tornado, o próprio Amã havia se tornado inimigo número 1 de Mardoqueu. Então aí diz o texto que o verso 11 nos diz o seguinte: e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. Imagine a vergonha, a humilhação. E vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amã teve que se fazer tudo isso porque ele foi humilhado por Deus diante de todo o povo, de toda a Susã. Aí o verso 12: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Aqui é interessante que depois de toda essa honra, o texto bíblico diz que Mardoqueu ele voltou para o lugar onde ele costumava ficar, que era a porta do rei. Depois de ser honrado, sair montado no cavalo do rei, com a mão puxando, com vestes reais, com a coroa do rei, depois de tudo isso, Amã volta para o lugar onde ele costumava ficar. Nada abalou a relação de humildade, de dependência de Deus, de Mardoqueu, em relação a toda a glória passageira. Ele voltou exatamente para o lugar onde ele estava. E olha o que nos diz o texto: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado, e cabeça coberta a cabeça. Ele sai angustiado pelo que havia acontecido e de vergonha. Ele chega a cobrir a cabeça de vergonha. Tamanha foi a humilhação que ele acabara de passar. Ele volta humilhado, com a cabeça coberta, e volta para a sua casa. Aí o verso 13: e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Contou toda a humilhação que ele havia passado. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Imagine, Amã se encontrava naquela situação, vai buscar consolo da parte da sua mulher e dos seus amigos, para ver que palavra de consolo eles tinham para dizer. Porém ele, tanto a sua esposa quanto os seus amigos, foram bem diretos a dizer para ele palavras que jamais ele esperava ouvir. Quando diz exatamente o que nós acabamos de ler, ela e seus amigos diz o seguinte: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, ou seja, você já começou a cair diante de Mardoqueu, a quem tu queria matar. Tu preparastes uma forca e você já começou a cair diante dele. Então, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, se ele é um judeu, tu te prepares, porque você já começou a cair diante dele e você não vai prevalecer contra ele, antes certamente cairás perante ele. Por certo, aqui, esses amigos
aqui de Amã e a sua própria mulher, quando ela faz essa observação: olha, se esse Mardoqueu, de fato, ele pertence ao povo judeu e tu já começou a cair diante dele, tu tenha cuidado, porque a fama desse povo vai longe. Esse povo, já muitos intentaram contra esse povo e foram derrotados. Então, esse Mardoqueu, diante do qual tu já começou a cair, e se ele pertencer ao povo judeu, com certeza absoluta você cairá diante dele, sua destruição será fatal, porque você já começou a cair diante dele. Imagine se ele for um judeu. Essa é a informação, essas são as palavras da esposa e dos amigos de Amã diante da situação. Tu não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Verso 14: estando eles ainda falando com ele, os amigos falando com Amã, chegaram-se os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. O sofrimento de Amã só estava começando. Ele agora, depois de ser humilhado diante de todo mundo, carregando Mardoqueu pela cidade no cavalo real, agora ele recebe essa dura informação, ou essa dura constatação da sua esposa e dos seus amigos, que ele certamente cairia diante de Mardoqueu, e para acabar de completar, chega o momento em que ele irá para o banquete que a rainha Ester havia convidado juntamente com o rei Assuero. Talvez, quem sabe, no seu coração ainda bateu uma leve esperança: olha, o convite está de pé, então eu continuo sendo uma pessoa querida do rei. Foi um momento de honra para Mardoqueu. Talvez eu não possa, quem sabe, enforcar Mardoqueu como eu queria, mas ainda eu conto com a simpatia do rei. Certamente ainda sou amigo do rei, apesar de tudo isso. Foi uma homenagem justa a Mardoqueu pelo que ele fez, afinal de contas foi um bom ato, e eu também fui quem deu o conselho. Eu podia estar equivocado, mas é possível que o problema tenha sido resolvido, uma vez que o próprio Mardoqueu ele volta para a porta do rei. Porém, esse convite que Amã, às pressas, quando ele acaba de receber o conselho, as palavras da sua esposa e dos seus amigos, esse convite para o banquete, esse segundo banquete na casa da rainha Ester, vai ser exatamente lá onde vai ser selado o destino de Amã. Será lá, não irei adiantar nada, quando Ester de fato ela há de fazer o seu pedido ao rei Assuero, o que realmente ela queria, e quando as coisas de fato ficam bem claras para Amã que o seu fim era inevitável. Porém, ele vai para esse banquete, quem sabe ainda com alguma esperança. Porém, o que aguardava Amã não era nada bom, e nós veremos isso na próxima lição. Para isso, você terá que assistir o nosso próximo vídeo. Vou dar continuidade aí o comentário da lição. O texto bíblico que a lição propõe são esses que eu li. Aí a próxima lição vai dar continuidade, já falando aí desse segundo banquete. E aí sim, Ester vai estar fazendo o seu pedido nesse banquete e vai denunciar o plano macabro de Amã, e nós vamos ver aí, analisar o livramento que Deus também ele vai dar para o seu povo, para o povo judeu. E aí Ester será exatamente portadora de boas novas em relação ao que o povo deverá fazer para poder livrar-se, uma vez que a lei já estava assinada. Mas isso temas das duas últimas lições desse trimestre. Bem, então, a introdução da lição nos apresenta. Na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete.
Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. No outro dia, ele deveria vir para outro banquete e nessa noite, após esse banquete, enquanto Amã manda preparar uma forca para Mardoqueu, o rei, à noite, ele perde o sono. Ele perde o sono, não consegue dormir, faz então essa homenagem para Amã no outro dia e manda convidar Amã para ir para o segundo banquete que Esther havia preparado. Então agora Amã vai para o segundo banquete já um dia após o banquete anterior e naquela noite onde ele tem que ouvir do rei algo que ele jamais imaginaria, que é honrar o seu inimigo Mardoqueu. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Eu achei interessante esse fragmento aqui do comentarista, que naquela noite o cenário, a história seria mudada, porque Deus ele sabe o que estará nos jornais de amanhã. Ou seja, Amã não sabia de nada, o rei Assuero não sabia de nada, mas Deus já tinha tudo preparado o que aconteceria no jantar seguinte. Então aqui mostra a presciência de Deus em relação à história, louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico número 1 da lição, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Aqui nós vamos ler mesmo, porque algumas coisas, ou a maioria das coisas, nós já falamos dentro do comentário do texto. Primeiro subtópico, uma noite decisiva, 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther, o primeiro banquete. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria ali preparando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Ou seja, ele estava animado, a rainha tinha honrado uma vez, iria ser honrado outra vez, mas logo sua alegria se transformou em tristeza. É o que o texto aqui nos fala. Esse júbilo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Ele sai do banquete com o rei, encontra Mardoqueu lá, que não move uma palha para a presença de Amã, diante da qual todos se dobravam. Então aí ele aumenta mais o seu furor, ao ver que Mardoqueu nada fazia diante da presença de Amã. Amã conteve a sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfazia enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Sua riqueza, a posição de destaque que ele havia alcançado, para ele não era o bastante enquanto ele não colocasse fim à vida de Mardoqueu. Essa era a intenção, era o que ele desejava, porque não era possível, não era suficiente ele ter tido todas as honras e Mardoqueu continuasse se comportando como se nada houvesse acontecido. Então ele vai e vai procurar dizer aos seus amigos, pedir um conselho, o que eles deveriam fazer, o que ele deveria fazer em relação a isso, a essa atitude de Mardoqueu diante de tanta honra que ele havia recebido, mas que o seu inimigo número 1, segundo ele, não se dobrava, não reconhecia o seu prestígio, como o próprio rei, no caso, o reconhecia. Então aqui é bem interessante
o que aqui a lição ela vai nos apontar aqui em relação à questão do rei. Então ele vai conter, Amã vai conter a sua ira e vai chegar até a sua esposa, os seus amigos, e vai contar sobre a sua frustração diante daquele episódio, que o que deveria ser feito de um modo que ele viesse a vingar da atitude de Mardoqueu. Então nem a sua riqueza, nem sua elevada posição no reino o satisfazia enquanto Mardoqueu estivesse zombando dele, segundo ele. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus, que havia um dia em que os judeus iriam morrer, mas ele não queria nem esperar aquele dia. Tanto é que ele tinha ido ao banquete, aqui ao palácio do rei, melhor dizendo, ele foi lá já pedir um adiantamento para que Mardoqueu, já tinha feito uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Ele foi dormir com tudo planejado, mas Assuero não tinha dormido aquela noite. Então, certamente, Amã chegou no outro dia. O que fica bem claro aqui é que ele chegou no outro dia, pós-noite, o rei sem dormir. Forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Isso aqui é muito interessante. Mardoqueu dormia descansado no Senhor, e enquanto ele dormia, ele não sabia que duas pessoas estavam decidindo o seu futuro. Um decidia honrá-lo e outro decidia enforcá-lo. Era exatamente esse o futuro que estava sendo traçado para Mardoqueu. Bem interessante. Então, enquanto ele dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida, sem sombra de dúvida. E Deus, tanto Deus quanto o inimigo usam pessoas para nos atingir. E aí nós temos que saber glorificar a Deus quando Deus nos honra, e também glorificar a Deus quando o inimigo tenta nos atingir, mas permanecermos debaixo do sangue de Jesus, que nos livra de toda cilada do inimigo. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Ou seja, ser justo. Ser justo uns para com os outros. É a melhor forma de nós não deixarmos ser levados pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. Os relacionamentos são essenciais e Deus trabalha através dos relacionamentos. Então, cuide, tenha cuidado, vigie a forma como você se relaciona com o grupo ao qual você pertence, com a sua família, os seus colegas de trabalho, na escola, na vizinhança, os irmãos de congregação. Cuide dos seus relacionamentos, porque eles são importantes. E você colhe fruto daquilo que você está plantando. Louvado seja o nome do Senhor. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros, ou seja, nos relacionar uns com os outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar vinda de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Louvado seja Deus. Foi o que ele fez em relação a Mardoqueu. Interceptou o mal que Amã estava projetando e reverteu
aquela maldição foi revertida em bênção. Louvado seja Deus. 5 anos depois, esse foi o período que Mardoqueu foi lembrado pelo rei. Já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lesse perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono, só ele. Imagina o tanto de fatos que tinha nessas crônicas do reino. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Dentre vários fatos que poderiam ser lidos naquela crônica, dentre eles o principal foi exatamente o fato que envolvia Mardoqueu. Assim a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqui eu quero chamar a tua atenção, porque esse texto diz que todas as coisas contribuem, mas em conjunto. Geralmente se lê esse texto dizendo todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, mas isso lido assim, como se as coisas que acontecem na nossa vida, como é lido, todas as coisas contribuem, e alguns podem questionar, mas como é que isso contribui? Mas só tem que o texto bíblico diz, eu acho bem interessante, que diz que todas as coisas contribuem juntamente. Ou seja, o que é contribuir juntamente? É que às vezes está acontecendo algo com você hoje e você não consegue entender o conjunto da obra. Você não consegue entender o contexto, o que vem antes, o que virá depois. Você não consegue entender porque Deus está agindo daquela forma e às vezes você fica sem entender como é que isso pode contribuir para o meu bem, como é que esse mal pode contribuir para o meu bem. Mas a Bíblia diz que as coisas contribuem em conjunto. Ou seja, Mardoqueu, quando fez a boa ação, ele foi aparentemente esquecido. Quem sabe se Mardoqueu recebesse uma honra naquela época, agora ele não seria honrado. Percebe que o aparente esquecimento era providencial. Mardoqueu tinha que ser esquecido naquela época para poder ser lembrado 5 anos depois, no tempo de Deus, e ser lembrado com honrarias, inclusive sendo aí o primeiro passo para livrá-lo, juntamente com o seu povo, da extinção, da morte, porque as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porém no conjunto. Então tenha muito cuidado para você estar julgando uma situação aparentemente desfavorável, que você foi esquecido no coração dos homens, que você está sendo injustiçado. Não se preocupe com isso. Certifique-se que você está na presença de Deus, que você está onde Deus quer que você esteja, porque com certeza isso contribui dentro de um conjunto maior, contribui para o teu bem. Porém, no momento, você não consegue enxergar o conjunto da obra de Deus. Você está enxergando um aspecto isolado. Mas no que esse desemprego contribui para o meu bem? No que essa traição? No que esse esquecimento? No que essa injustiça contribui para o meu bem? Você não entende agora, mas um dia você verá que Deus sempre está com a razão, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. A única coisa que você não pode ter dúvida é se você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Se você tem certeza disso, não se preocupe, porque todas as coisas contribuem juntamente, em conjunto, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Tópico 2 da lição. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro subtópico.
um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe diz, coisa nenhuma se lhe fez. Respondeu, no caso, os servos do rei. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Então, a forma direta, o que foi feito a Mardoqueu, dá a entender que o rei conhecia quem era Mardoqueu. Ele via Mardoqueu, sabia informações sobre Mardoqueu, porém não sabia dessa façanha, ou já havia esquecido, ou nada, alguém que de direito deveria providenciar ou aconselhar o rei alguma honraria a Mardoqueu, nada disso foi feito por uma providência divina, é claro. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção, ou seja, o inimigo de Mardoqueu seria exatamente aquele que definiria qual seria as honrarias, qual seria o tamanho da bênção que Mardoqueu receberia da parte do rei. E olha que isso só estava começando, a bênção sobre Mardoqueu e sobre o seu povo. Subtópico 2, presunção e alta confiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Eu achei isso aqui bem interessante e difícil de ouvir. Você presumir que você é digno de honra é um ato de soberba e orgulho. Mesmo naquelas vezes que você acha que você está sendo injustiçado, seja humilde, cale-se, deixa que Deus assuma o controle. Porque se você achar e você brigar por honra, brigar por posição, essa é uma atitude soberba e orgulhosa. Por mais que você não esteja entendendo, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Por mais que seja patente que você está sendo injustiçado, que você está sendo, quem sabe, cancelado, que as pessoas estão te usando, que as pessoas estão te traindo, não brigue por posição, não brigue para ser honrado. Ah não, mas eu é que deveria estar ali, eu é quem deveria ser honrado. Não brigue, porque isso revela soberba, isso revela orgulho. Que se você não está onde você acha que deve estar, se você não está é porque não é o tempo de Deus. Ou talvez você não mereça estar mesmo nesse lugar. Mas se de fato Deus tem preparado algo para você, espere o tempo de Deus. Porque querer entrar em cena, querer ser honrado fora do tempo de Deus, isso é soberba. Isso é pecado, isso é orgulho. E Deus abate o soberbo, Deus abate o orgulhoso. E às vezes, Deus permite que nós sejamos humilhados, sejamos injustiçados, para aprendermos, para amadurecermos, para quando Deus nos exaltarmos no seu tempo, nós não nos gloriemos. Nós gloriemos na misericórdia de Deus, na soberania de Deus, e não porque a nossa mão, nosso braço nos conquistou tal posição, não porque o homem nos colocou em tal posição, mas porque Deus, a despeito do homem, Deus nos honrou no seu tempo. Então espere o tempo de Deus para ser honrado, se essa for a vontade de Deus. Mas não busque honra, não corra atrás de honra, porque isso revela orgulho e soberba. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Esse terrível sentimento foi nutrido originalmente por Lúcifer. Foi instilado na mente de Eva, querer ser igual a Deus, e é lançado constantemente nos corações dos homens. Faça isso,
porque você merece. O caso de Eva, vocês serão igual a Deus. Deus está escondendo algo de vocês. Lúcifer queria ser igual a Deus. Então esse é o princípio da queda. Esse sentimento é nutrido no coração da soberba. Essa atitude maligna de presumir-se digno de alguma coisa, quando somente Deus é digno de tudo. E só Ele deve nos elevar aonde Ele quer que nós estejamos. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. É difícil esse ensinamento? Sim. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas eu tenho que me humilhar diante dos homens? Não, você tem que humilhar diante de Deus. Se alguém está te humilhando, se humilhe diante de Deus. Não é que você tem que estar se humilhando aos pés das pessoas, não. Mas se alguém não reconhece o teu valor, conte tudo para Deus. Não fique arrastando aos pés dos homens, diminuindo o seu valor, correndo atrás de posição, negando a sua identidade, para poder pegar uma migalha de prestígio. Não faça isso. A Bíblia nos ensina a humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Se os homens nos humilham, que nós nos humilhamos diante de Deus, e deixe que os homens eles tratem diante de Deus. Entrega tudo para Deus. Essa é a instrução bíblica. Quando Jesus ele nos ensina a considerar os outros superiores a nós mesmos, é porque aquele que nos exalta é Deus. Jesus, em tudo, ele foi humilde. Ele esvaziou-se da sua glória, mas no tempo certo, ele retomou e foi exaltado à destra de Deus. E nós também o seremos com ele, em nome de Jesus. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento, ao sabor da derrota ou da vitória do momento, mas devemos ser alimentados pela força que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Subtópico 3, o devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Foi a pergunta do rei. Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria um puxador de cavalo. Achei interessante. Ele não passava por sua mente que toda aquela honra que ele havia idealizado, aquele conselho que ele havia dado ao rei, era exatamente para ser feito com Mardoqueu, e ele seria um puxador de cavalo. Ele seria aquele que prestaria todas essas honras ao seu inimigo Mardoqueu. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado, não foi o caso de Amã. Mas infelizmente existem pessoas que se envergonham com a honra dos outros. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho, se incomodar com a honra do outro. Quantos incomodam? Isso é expressão de orgulho, de inveja. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Aqui também é interessante. Merece honra quem é digno de honra. Eu acho isso aqui importantíssimo. E a Bíblia nos apresenta isso. Honrar a quem merece honra. Dar honra a quem tem honra. Então aqui o texto, o comentarista é muito feliz quando ele diz que honrar aos que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Felizmente nós temos aí os bajuladores de plantão
que andam bajulando, principalmente um chefe de uma empresa, um gerente, o dono, um pastor da igreja, um líder, anda bajulando, chamado puxa-saco, bajulando para poder alcançar uma posição na empresa, uma posição na igreja, posição eclesiástica, uma consagração, quem sabe ao auxiliar, ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor. Hoje o pecado da simonia, o apadrinhamento, o nepotismo é algo que infelizmente tem ocorrido de uma forma muito, infelizmente, natural, não que isso seja natural. Tem que se tornar uma prática comum em muitas igrejas. Essa bajulação. Honrar a quem merece honra é uma coisa. Agora você ser cego, fazer vistas grossas para pessoas indignas, imorais, que estão explorando o rebanho, que estão zombando da fé dos outros, e você continuar puxando o saco dessas pessoas, andando com elas, bajulando, sendo corrompidas por esses corruptos, e você também sendo um corrupto, sendo corrompido, para poder alcançar uma posição, isso não é digno de um homem de Deus, não é digno de uma mulher de Deus. Se deve honrar quem merece honra, quem merece desprezo, quem merece reprovação, tem que ser reprovado. A Bíblia diz que nós sequer devemos andar com alguém que anda desordenadamente. E imagine uma liderança que já perdeu o temor de Deus, que anda aí explorando o rebanho, que anda dando escândalo ao bom nome de Cristo. Você está com honrarias a esse tipo de pessoa. É você ser conivente com essa bajulação. Você deve honrar homens e mulheres verdadeiramente de Deus, que tem um coração na obra de Deus, tem um coração nas mãos de Deus. E esse tipo de honra não deve ser confundido com bajulação, que infelizmente é o que temos visto ultimamente. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Isso aqui é muito interessante. Você não deve exigir ser honrado. Não, eu tenho que ser honrado. Eu conheço pessoas, coitado, que é de dar pena. Pessoas que andam em busca de uma consagração e ameaçam, inclusive, entrar na justiça para serem consagrados ao ministério, para mostrar que tem serviço prestado, e aí pressiona o líder, que é tão corrupto quanto ele. Gente, pelo amor de Deus, você não deve brigar para ser honrado. A honra, ela vem, é Deus quem nos honra, não é o homem. E a honra, ela deve vir. A verdadeira honra é aquela que vem, não porque você cavou essa honra. E quando essa honra vem, seja humilde para ser honrado. Porque da mesma forma que você é honrado, você também pode ser humilhado. Então seja humilde diante da honra, seja humilde diante da desonra, seja humilde diante de Deus, sabendo que o mais importante é ser honrado por Deus e não honrado pelos homens. Então esse fragmento da lição ele é muito interessante. Honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Uma honra efêmera, passageira, andar ali sobre o cavalo do rei, com a coroa na cabeça, com as vestes do rei, por um dia de honra, e depois aí eu vou esquecer quem eu sou, vou pisar em todo mundo, ou por uma posição que eu alcancei, aí eu vou achar que sou melhor do que os outros. Quantos aí, porque adquiriram um mínimo de honra, já não são mais os mesmos. Agora eu sou gerente da empresa, agora eu sou encarregado, agora eu sou um líder, agora eu sou um dirigente, agora eu sou um pastor, agora eu não posso mais conversar com vocês, agora eu não posso dar mais atenção a todo mundo, eu não posso ir na casa de qualquer pessoa, eu agora tenho um público seleto, tenho que marcar agenda comigo. Gente, isso é loucura,
Isso é bestagem, toda posição humana, toda posição eclesiástica, tudo isso aqui é passageiro. O mais importante é você ser honrado diante de Deus. Os discípulos, quando eles saíram para evangelizar e os demônios eram expulsos no nome de Jesus, eles ficaram alegres, eufóricos. Jesus diz: olha, vocês não fiquem alegres por isso não. Alegrem-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, para que esse orgulho por causa de uma posição secular, uma posição eclesiástica, como isso se te tornasse melhor do que as pessoas, quando na verdade qualquer líder que sabe que é líder e que age como líder, ele sabe que ele está para servir o grupo. E no reino de Deus nem se fala. No reino de Deus não há lugar para chefe. Lá fora os chefes mandam, cobram, porque tem poder nas mãos. Mas no reino de Deus o líder, ele não cobra dos seus liderados respeito, que respeito não se cobra, respeito se conquista. Você é um líder ou você é um chefe que o povo te obedece por medo e não por honra, por respeito, por confiança. Então é necessário que nós entendamos isso, que não devemos deixar que nenhum prêmio efêmero, nenhuma posição material, seja ela no mundo eclesiástico, venha subir, no mundo eclesiástico, venha subir a nossa cabeça, e nós agora pensarmos que somos melhores do que os outros. Não, agora eu virei pastor, eu tenho uma unção diferente, eu sou diferente dos demais, eu tenho uma intimidade maior com Deus, eu sou mais justo, eu sou mais crente, eu estou mais próximo de Deus, eu sou detentor de algo sobrenatural que ninguém detém, o meu posto me fez um ser iluminado, um ser diferente, que eu devo usar agora dessa posição de autoridade para tudo que eu falar tem que transformar em palavra de ordem. Eu posso determinar as coisas, eu posso dizer que as pessoas façam dessa forma ou daquele outra, porque na verdade eu sou o homem de Deus. Você é um servo dos servos. Existem pessoas no rebanho que podem desfrutar de uma comunhão com Deus bem maior do que a sua, mas Deus te escolheu, porque Deus escolhe cada um para um chamado. Se Deus escolheu alguém para ser um recepcionista na igreja, não quer dizer que essa pessoa tenha menos valor do que você, que é o líder, não. Deus coloca cada um numa posição para a qual Ele estabeleceu. Então, ser um líder, ser um pastor, isso não te faz melhor do que ninguém, não te faz mais crente, não te faz mais santo, não te faz... Pelo contrário, a responsabilidade é bem maior, a cobrança será bem maior, você deve se humilhar mais, se ver mais indigno de tamanha responsabilidade. Essa deve ser a posição do verdadeiro líder, do verdadeiro servo de Deus. Por fim, o último tópico da lição. A síndrome de imperador, era o que Amã tinha, síndrome de imperador, de império, de querer mandar. E muitos hoje, infelizmente, têm essa síndrome, seja no mundo secular, seja no mundo eclesiástico. Muitos estão padecendo dessa síndrome maligna, que deve ser abolida em nome de Jesus. Primeiro subtópico, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Queria ser o imperador. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. Crianças que querem que os pais façam tudo e os pais ainda fazem. Os pais alimentam essa síndrome nas crianças, de que o mundo gira em torno da criança, gira em torno do adolescente. O pai tem que se matar de trabalhar para dar celular caro, videogames, para fazer toda a vontade do filho. Às vezes falta até o alimento, falta dentro de casa. Mas tem que dar do bom e do melhor, de luxos, tem que dar de coisas supérfluas para os seus filhos, alimentando essa síndrome do imperador. Essa síndrome maligna, na verdade. Eu tenho
entrado em contato com muitos pré-adolescentes, adolescentes, que a gente vê assim a ostentação que não corresponde com a realidade dos pais, da vida, da dureza que é a vida dos seus pais. Então aqui o comentarista traz num momento oportuno. Atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa. Mandam em casa, os pais têm que fazer a sua vontade. E fora de casa eles querem fazer o mesmo, inclusive na escola. Eu sou professor já há algum tempo, eu nunca vi uma época de filhos tão mal educados, indisciplinados, que querem mandar em sala de aula. E quando encontra um ou dois, poucos professores que têm pulso firmes, esses passam a odiar os professores e fazem de tudo para tornar um inferno a vida do professor. Na igreja também da mesma forma, muitos que o pai dá toda a liberdade, ele não sabe respeitar a liderança, não consegue ficar no emprego, não respeita os mais velhos, não respeita um chefe, não respeita um líder, porque tem essa síndrome de imperador e é alimentado pelos pais, dentro e fora de casa, e em outros ambientes. Eles querem fazer o mesmo, porém essas pessoas sofrerão muito na vida, mas sofrerão muito mesmo, porque o mundo não pega leve com ninguém. Se os pais não imporem limites, uma das primeiras palavras que seu filho tem que entrar em contato é com o não. Ele tem que aprender a ouvir não, para ele ser um humano normal, porque a vida não gira em torno do meu umbigo. Então essa síndrome tem alcançado crianças e adolescentes que têm agido dessa forma dentro de casa e fora de casa. Ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como Amã, cheio de soberba e presunção. Se não corrige o seu filho, você está criando um monstro. E o próprio mal ele vai colher, e você está plantando o mal para o seu filho. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável. Amar um filho não é fazer o que ele quer, é colocar limites, o máximo possível, de preferência. Esse é o verdadeiro amor. É mostrar que seu filho ele tem que estar debaixo de uma autoridade, que ele não pode tudo. E o que ele fizer tem que ser feito debaixo da tua autorização, da tua autoridade. É assim que se ensina, é assim que se forma um homem e uma mulher para a vida, para formar outros. É dessa forma. Então, Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração por nossa família. Por fim, último subtópico. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Louvado seja Deus. Então Amã, que agora ele começa a colher aquilo que ele estava plantando, a sua síndrome de imperador, a sua soberba, agora ele começa a colher. Conclusão da lição. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que ele não nos ordena a fazer, no afã de resolver nossos problemas. Deus é um Deus soberano, e muitas das vezes nós nos desgastamos, gastando energia, perdendo tempo com coisas
que muitas das vezes a gente poderia abrir mão e deixar tudo, deixar para a providência divina. Não estou dizendo cruzar os braços, não estou dizendo isso. Mas às vezes, na maioria das coisas que nós nos desgastamos, são coisas fúteis que não vale a pena. E aquilo que vale a pena devemos entregar a direção a Deus para que Ele nos conduza com sabedoria. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus venha nos guardar dessa síndrome de imperador que eu não conhecia, de ter um rei na barriga, de querer imperar, mandar, a busca, o grito pela honra. Que nós sejamos humildes, aprendamos com Cristo a ser mansos e humildes de coração, sabendo que Deus ele tem o melhor para cada um de nós no seu tempo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Um grande abraço, graça e paz.